Olá, quinto período. É muito bom estar aqui novamente com vocês na nossa disciplina de Diversidade e Educação Inclusiva. Nós estamos chegando na reta final da nossa disciplina, né, do semestre, passamos da metade de junho, então temos aí 2 semanas para finalizar o nosso semestre. E isso quem vai ali passar direto, né? E agora a gente está chegando já nos nossos últimos conteúdos. E hoje nós vamos falar de diversidade sexual, que é um dos nossos últimos conteúdos, praticamente o último. E aí depois a gente tem os encaminhamentos ainda finais da disciplina, né? A gente ainda tem algumas outras conversas, mas dos maiores conteúdos esse é praticamente o último. E aí então ele não por estar bem no final já da disciplina é menos importante, muito pelo contrário, né? Eu só gosto de retomar com vocês, na aula passada, gente, nós tivemos a avaliação parcial, aqui na aula 13, tá? Então, tivemos a nossa avaliação parcial. Eu deixei um recado para vocês, hoje aqui no nosso mural do Google Classroom, dizendo que... Cadê o meu recado aqui? Ah, tá, ele ainda está aqui programado, mas daqui a pouquinho ele vai estar liberado para vocês. Dizendo que hoje termina o prazo para que vocês respondam essa avaliação parcial, que é a nossa primeira chamada, né? Eu recebi uma mensagem da representante da turma pedindo para estender o prazo. Então, aí eu vi que pessoas já responderam, né? E o prazo é hoje. Então, a ideia é que vocês respondam até hoje. Quem precisar de mais prazo, responde até segunda-feira, dia 21. E aí é a segunda chamada, valendo meio pontinho a menos. Tá? Mas é pouquinho, né? Então, quem precisar ir fazer no final de semana, tem como. Quem já fez, ótimo. Quem vai terminar hoje, ótimo também. Hoje nós temos esse novo conteúdo, então, a diversidade sexual, tá? Eu até já vou postar agora aqui, enquanto eu estou gravando a aula, Deixa eu ver se eu consigo postar isso aqui. Não, ele está programado para as 19 horas. Daqui a pouquinho ele aparece para vocês, tá? Deixa eu ver que horas são agora. 6h47, daqui a pouquinho vai aparecer aí para vocês. Então, esse foi o recadinho que eu dei. E aí, hoje nós vamos para o nosso conteúdo da aula 14, que é a diversidade sexual, tá? É sobre esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Por que eu gosto de deixar esse conteúdo para o final? Porque lá no começo a gente falou de diversidade de gênero. E existe uma confusão muito grande entre gênero e sexualidade. A gente vai ver isso aqui hoje, nós já falamos um pouquinho sobre isso lá no começo, quando falamos sobre diversidade de gênero, mas ainda assim, no momento da avaliação, eu vi que teve pessoas que fizeram confusão. A gente estava falando de diversidade de gênero lá no primeiro bimestre e muitas pessoas traziam o tema da sexualidade. E por isso que eu não gosto de trabalhar os dois conteúdos juntos, porque aí tem gente que tem mais dificuldade ainda para diferenciar. Então lá era gênero, agora é sexualidade. Eles se relacionam, gente. Essas duas temáticas, gênero e sexualidade, elas estão totalmente relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Então lá no começo da nossa disciplina, quando a gente falou de gênero, eu demarquei essa diferença. E agora aqui que a gente vai falar de sexualidade, eu vou demarcar essa diferença de novo. Tá? Dá para a gente entender tanto a relação quanto a diferença. E vocês precisam fazer esse esforço intelectual de compreender essa diferença entre gênero e sexualidade, para quem ainda não tem essa clareza, e também qual a relação entre ambos os conceitos. Vamos lá, então. Uma questão central, primeiro, é essa que eu estava mencionando, né? A diferença entre gênero e sexualidade. Quando a gente fala de diversidade de gênero, a gente está falando basicamente dos gêneros do binário que a gente chama, né? Por que binário? Porque tem os dois lados, o feminino e o masculino. E também dos gêneros não binários, as pessoas transgênero. O que é o gênero não binário? É aquela pessoa que ela não se adequa nem às características que são assumidas pelo gênero feminino e nem aquelas pelo gênero masculino. Não quer dizer que a pessoa fica transitando. Algumas pessoas responderam assim na nossa avaliação, tá? É uma pessoa que se reconhece em algumas características, ela se identifica com o gênero feminino e em outras com o gênero masculino. Não necessariamente, gente. Às vezes ela não assume características de nenhum dos dois gêneros. A gente tem que tentar pensar fora da caixinha para entender como isso é possível. Não quer dizer que tudo que existe no mundo ou é masculino ou é feminino. Não é, o mundo não é dividido apenas em dois polos, que é o binarismo, né? Nós somos seres complexos, o mundo é extremamente complexo, então as coisas não são assim, ou é isso ou é aquilo. Tem muitas pessoas que não assumem características nem do gênero feminino e nem do masculino, são características
de um gênero não binário, pessoas agênero, sem identificação de gênero. E as pessoas transgênero muitas vezes são aquelas, né, que a gente já comentou lá no começo, que pessoas que têm ali a disfunção de gênero, que às vezes a pessoa nasce num corpo de homem, mas se identifica com o gênero feminino, ou nasce num corpo de mulher e se identifica com o gênero masculino, que aí a gente está falando de pessoas transgênero. Então, assim, é muito diverso isso. Mas gênero é isso, é essa relação, né? Ou com o masculino e feminino, ou com nenhum desses dois gêneros. Já a diversidade sexual, ela não está especificamente relacionada com essa questão de gênero. A diversidade sexual fala da condição afetiva, do desejo sexual da pessoa. Então, quando a gente fala de diversidade sexual, a gente não está falando se a pessoa, das características, né, do gênero como um conceito social. A gente está falando da condição afetiva da pessoa, por quem ela sente afeto, por quem ela sente interesse, por quem ela sente desejo. Independente qual é o gênero dela, por quem que ela vai sentir desejo. Ela vai sentir desejo por pessoa do mesmo sexo, por pessoa de outro sexo, por ambas as pessoas. Então aqui a gente está falando do desejo sexual, da atração que a pessoa sente, tá? Que não é o mesmo que o gênero. Aqui a gente fala de algumas classificações, né? De heterossexual, homossexual, bissexual, que são termos que ajudam a gente a entender essa condição da diversidade sexual. E é aqui que a gente vai focar hoje. Essas questões da diversidade de gênero a gente já falou lá no começo da disciplina, quando a gente falou de diversidade de gênero. Agora aqui a gente vai falar hoje de diversidade sexual, da condição afetiva do sujeito, do interesse, do desejo sexual do sujeito. A orientação sexual, gente, é uma atração espontânea. Então aqui já é um ponto crucial que quem não entendeu ainda precisa de uma vez por todas entender, né? É muito importante a gente ter claro que nós, né, a nossa geração, e aí, embora eu não tenha a mesma idade que a maioria de vocês, mas eu me coloco na mesma geração porque a gente tem os mesmos acessos, né? Nós não podemos mais ter um pensamento, uma não compreensão disso. Eu acho que pessoas que viveram em outra época não justifica, porque a informação está aí para todo mundo, mas a gente compreende. Agora, as pessoas da nossa geração não tem como a gente compreender, né? Ou a pessoa está de má fé, ou ela não tem acesso. Como todo mundo hoje tem acesso, então não dá para a gente dizer que é falta de acesso. A orientação sexual, gente, o desejo que uma pessoa vai sentir pela outra, é uma atração espontânea e não influenciável. Ninguém influencia alguém a ter essa ou aquela orientação sexual, a ter esse ou aquele desejo sexual. Essa é uma atração espontânea que a pessoa vai sentir conforme ela vai desenvolvendo a sua sexualidade. Não é algo ensinável. E isso tem que ficar claro para nós de uma vez por todas. E só pode ser. E essa orientação sexual, né? Olha o termo, gente. Orientação sexual. Esse é o termo correto. Essa orientação sexual ela só vai ser conhecida plenamente pelo indivíduo que a vivencia. Só a própria pessoa conhece a sua própria orientação sexual. Isso quando ela passa a compreendê-la e ter clareza, né? Porque muitas pessoas, por N motivos ambientais, externos, eles acabam dificultando a pessoa de ter compreensão sobre a sua própria sexualidade. Portanto, olha só, deixei em vermelhinho ali ou em coloridinho, em outras cores, às vezes, algumas palavras para chamar a atenção de vocês. É um equívoco, gente. É um erro dizer que se trata de uma opção sexual, pois não depende das escolhas conscientes nem pode ser aprendida. Deixei em vermelho o termo opção sexual, porque ele é um termo equivocado e um termo que não se usa. Muitas pessoas, às vezes, mesmo com boa intenção, falam assim, né? Ah, mas eu não tenho nenhum problema com a opção sexual de tal pessoa. Desejo sexual não é opção. Desejo sexual é uma orientação que se desenvolve naturalmente e espontaneamente na pessoa. Por que a gente faz algumas confusões? Porque existem pessoas que são bissexuais. Um exemplo esse, né? Então, o que é uma pessoa bissexual? É a pessoa que ela vai sentir atração sexual por pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. Então, essas pessoas, você pode encontrá-la num determinado período da vida dela se relacionando, por exemplo, um homem se relacionando com uma mulher, e dali a 5 anos você encontra essa pessoa de novo e ele está se relacionando com um homem. Aí tem pessoas que não entendem do assunto e dizem, né, viu como é a opção? Ele escolhe. Uma hora ele quer ficar com mulher, outra hora ele quer ficar com homem. É porque essa pessoa é uma pessoa bissexual, mas ela não escolheu ser bissexual.
A sexualidade dela se desenvolveu de um modo que ela sente atração tanto por homens quanto por mulheres. É por isso que ela é uma pessoa bissexual. Tem pessoas que vão desenvolver uma sexualidade heterossexual. Então não adianta você falar nada, você dizer nada, você mostrar nada para ela. Ela não vai sentir desejo sexual pelo mesmo sexo. E a pessoa que nasce e desenvolve uma sexualidade, por exemplo, totalmente homossexual, ela não vai sentir atração pela pessoa do sexo oposto porque você quer, porque você vai falar para ela, vai influenciar ela. Não. Ela desenvolveu aquela sexualidade naturalmente, então esse é o desejo sexual que ela terá. Então as pessoas desenvolvem as suas sexualidades independente do que qualquer pessoa vai falar, daquilo que qualquer pessoa vai falar para ela. Então a gente tem que parar de achar que se trata de uma opção. Não se trata de uma opção. Se trata de um desenvolvimento natural da sexualidade de cada pessoa. A literatura científica costuma afirmar que são múltiplos os aspectos psicológicos, sociais, culturais e até uma questão genética que intervém na formação da orientação sexual. Então tem inclusive componentes genéticos, gente. A criança nasce, desde criança ela já tem algumas manifestações de sexualidade, mas não no sentido sexual, e sim de explorar a sua sexualidade, né? Quem está lá com as crianças, quem está na educação infantil, quem está no ensino fundamental, sabe que as crianças muitas vezes manifestam a sua sexualidade, o desenvolvimento dessa sexualidade, mas ela só vai ter esse desenvolvimento completo a partir da puberdade, da adolescência, e é lá na vida adulta que depois de muito tempo a pessoa vai ter clareza mais exata sobre a sua sexualidade, porque ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. E às vezes a pessoa demora um tempo para entender totalmente como que funciona a sua sexualidade. Mas são muitos fatores que formam a sexualidade de uma pessoa, né? Fatores psicológicos, sociais, culturais, genéticos, e é uma simbiose disso tudo que vai desenvolver no sujeito aquela sexualidade, na pessoa aquela sexualidade. E essa formação não é uma escolha da pessoa, uma escolha consciente. Ah, hoje eu acordei, eu quero ser homossexual. Amanhã eu acordei, eu quero ser bissexual. No outro dia eu acordei, eu quero ser heterossexual. Não é assim que funciona. Não é uma escolha. Se quem não entendeu isso ainda entender aqui nessa aula, já é um bom ganho. O mais importante é que encaremos como uma íntima manifestação da pessoa e que precisa ser respeitada como um direito inalienável. A sexualidade do sujeito, gente, é um direito humano. Lembra que o nosso primeiro conteúdo, lá a gente falou no comecinho da disciplina sobre direitos humanos? Sexualidade, explorar e viver livremente a sua sexualidade é um direito humano. É um direito que é negligenciado em muitos momentos, em muitos países, por algumas culturas, mas cada vez mais vem sendo defendido nos mais diversos espaços ao redor do mundo. Toda pessoa pode se relacionar com outra, erótica e afetivamente, livre de qualquer constrangimento, com autonomia para reconhecer e exercer os próprios desejos em liberdade e dignidade. Então, trata-se de um direito inalienável, né? Um direito que a pessoa tem. Assim como a pessoa tem direito de trabalhar, assim como a pessoa tem direito de exercer a sua religiosidade, a pessoa tem direito de exercer a sua sexualidade também. Aí eu coloquei ali em azul o termo, né, para ir reforçando o termo correto para vocês. Vale lembrar que a orientação sexual de uma pessoa nada coincide com a identidade de gênero, para a gente não fazer essa confusão, né? Alguém pode sentir-se feminina e desejar outra mulher, portar-se de maneira masculina e ter atração por outros homens, e assim por diante. Então, não dá para você olhar para o gênero de uma pessoa e saber qual é a sexualidade da pessoa. E essa é uma confusão muito grande. Ok, tem ali uma pessoa do gênero masculino, um homem cisgênero. Ele nasceu homem, ele se entende como homem. Isso não diz nada sobre a sexualidade dele. Ele é um homem, ele é do gênero masculino, mas ele pode sentir atração por outros homens, por mulheres, por ambos. Ou, digamos que é um homem trans. Nasceu com o corpo de mulher, mas se identifica como um homem. Se organizou socialmente para viver como um homem, mas não é porque se tornou um homem trans que terá interesse em mulheres. Pode ser que esse homem trans tenha interesse em outros homens, ou em homens e mulheres. Então, o gênero não define a sexualidade da pessoa. Não dá para você olhar para uma pessoa, essa pessoa, pelo que eu estou vendo, ela é do gênero masculino. Então, a sexualidade dela é essa. Não tem como você saber a sexualidade de uma pessoa. Só ela sabe exatamente como é a sua sexualidade.
Aqui a gente fala sobre quem são esses sujeitos, né? Nós temos uma sigla que, inclusive, o mês de junho é um mês de promoção, né, da defesa dos direitos das pessoas em relação à sua sexualidade. E aí você já deve ter ouvido falar bastante da sigla LGBTQIA+, que abarca aí um grupo de sujeitos que está na luta, né, em defesa desses direitos sexuais. Essa sigla ela foi mudando ao longo do tempo. A gente já teve a sigla GLS, LGBT. Então a sigla vai mudando e ela foi mudando no sentido de abarcar outros grupos que historicamente vinham sendo negligenciados. Não é um grande problema nosso discutir qual é a sigla, né, por que mudou, o que mudou. A gente podia ver aqui um histórico disso, mas acho que não é o mais relevante. O relevante é saber que a sigla hoje comumente utilizada é essa, LGBTQIA+, e aí a gente vai tentar entender um pouquinho o que essas siglas significam, né? Cada letra aqui significa um grupo que luta em defesa dos direitos sexuais dos sujeitos. Então a gente vai letrinha por letrinha aqui da sigla, tá? O L vem de lésbicas, né? Que são mulheres que sentem atração afetiva ou atração sexual pelo mesmo gênero. Então, quando você tem uma mulher que sente atração por outra mulher, e aí aqui não importa se essas mulheres são trans ou são cis. O que é o cis? É a mulher que nasceu no corpo de mulher. A mulher trans é a mulher que às vezes nasceu num corpo de homem e depois fez a transição para um corpo feminino. Então não importa o gênero. Se você tem uma mulher e essa mulher sente atração por outra mulher, nós estamos falando do L, da letrinha L, que significa as mulheres lésbicas. Depois, a segunda letra é o G, que significa que abarca, né, os gays, que são homens que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero. Então você tem um homem, não importa o gênero, se esse homem é transgênero ou cisgênero, você tem um homem que sente atração por outro homem. Aqui você está falando desse grupo dos gays. Depois a gente tem o B, que significa as pessoas bissexuais. Aqui, homens e mulheres podem ser bissexuais. Então, a gente fala de homens e mulheres que sentem atração afetiva ou sexual. Olha só, a gente está falando de afetivo ou sexual, ou as duas coisas. Né? Então, a gente está falando de homens e mulheres bissexuais que sentem atração afetiva ou sexual pelos gêneros masculino e feminino. As pessoas que sentem atração afetiva ou sexual por todos os gêneros se identificam como pansexuais. Como assim, professor, todos os gêneros? Porque tem gente que não está no gênero binário, lembra? Que não é o masculino ou feminino, se identifica como outra característica de gênero que não seja esse gênero não binário. Então, quem sente atração por masculino, feminino e qualquer outro gênero que possa existir é considerado pansexual. Mas os bissexuais, eles são homens ou mulheres que sentem atrações por homens e mulheres. Isso é muito comum, gente. E esse grupo das pessoas bissexuais é um dos grupos que mais gera, como eu já mencionei para vocês, né, mais gera um pouco de dificuldade de compreensão para as pessoas que não estão atentas a essa temática, que não estudam essa temática, né? Porque aí leva muitas pessoas a pensar, mas se essa pessoa fica com homem e com mulher, então vê só como é uma escolha. Não é uma escolha, porque essa pessoa desenvolveu naturalmente esse desejo por ambos os sexos. E aí, claro, a partir do momento que ela tem o desejo por ambos os sexos, ela vai se relacionar com quem ela quiser. Agora, ela não escolheu sentir desejo por ambos os sexos. A sexualidade dela que se desenvolveu assim. Então, o bissexual é aquele homem ou aquela mulher que sente atração tanto por homens quanto por mulheres. Aí vem a letra T, que são das pessoas transexuais ou transgêneros, que são as pessoas que se identificam com outro gênero que não aquele atribuído ao seu nascimento, inclusive dentro do espectro não binário. Trata-se de um conceito relacionado à identidade de gênero e não à orientação sexual. Olha só, o T entra aqui por conta daquela relação que a gente fala, né? Quando a gente fala de transexual ou transgênero, a gente não está falando mais da sexualidade deles, e sim do gênero deles. Só que é tão próximo, essa discussão é tão próxima, que o T das pessoas transexuais transgêneros entra aqui também. Então a gente está falando da questão da identidade, né? Aquela pessoa que não se ajusta ao sexo de nascimento dela. Acho que isso já ficou claro para vocês lá no começo da nossa disciplina, né? O Q, a letrinha Q da sigla, talvez essa aqui seja uma novidade para a maioria de vocês.
está relacionado com a teoria queer. Essa teoria, né, essa sigla queer, ela se refere a pessoas que se auto-identificam como gênero queer. Olha só, tá vendo quando a gente fala que não tem só os gêneros binários, né? Essa questão do gênero que não é o masculino e o feminino entra aqui na teoria queer, que transitam entre os gêneros masculino e feminino ou em outros gêneros no quais o binarismo não se aplica. Então, olha só, para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Tem pessoas que ficam transitando. Um dia eu me identifico com algumas características do feminino e algumas do masculino. Ok. Mas tem outras pessoas que não se identificam com nenhum tipo de estereótipo, nem de masculino nem de feminino. Elas têm uma outra forma de se entender no mundo. E aí são as pessoas agênero, né? As pessoas que não têm nenhum gênero, que não se identificam com nenhum desses gêneros. Esse termo queer faz referência à teoria queer, que afirma que orientação sexual e identidade de gênero são o resultado de uma construção social e não de uma funcionalidade biológica. Então, a letra Q vai para esse grupo, né, de pessoas queer que estão muito vinculadas com a questão do não binarismo de gênero e trata-se de uma teoria bem interessante que estuda essas questões. E aqui relacionando gênero e sexualidade. O I vem de intersexo. É uma letrinha também aí da nossa sigla, né? LGBTQI. Esse I se refere a pessoas cujo desenvolvimento sexual corporal, expressado em hormônios, genitais, cromossomos e ou outras características biológicas, não se encaixa na norma binária. Aqui está falando de algumas pessoas que sexualmente, ao desenvolver o seu corpo, elas têm uma formação corporal que tem tanto características do sexo masculino quanto do feminino, né? As pessoas intersexo existem, não são poucas, e aí aqui elas não se encaixam na norma não binária, mas não é referente ao gênero, à questão social, e sim mais à questão biológica. Existia um termo que já não é mais utilizado faz bastante tempo, né, mas talvez ajude vocês a entender, que essas pessoas já foram chamadas de hermafroditas, algumas delas, né? Que são pessoas que apresentam corporalmente características sexuais tanto masculinas quanto femininas, já desde o seu, geralmente muitas vezes desde o seu nascimento. Questões hormonais, mulheres com muitos hormônios masculinos, aí desenvolvem características masculinas, ou homens com muitos hormônios masculinos que desenvolvem características femininas. Então tem uma variedade de casos aí nessa letrinha aí do intersexo. E o A, olha só que interessante, talvez também seja uma novidade para alguns de vocês, que são as pessoas, o grupo de assexual, né? As pessoas assexuadas, que são pessoas que não sentem atração afetiva ou sexual por outras pessoas, independente do gênero. Aqui a gente também tem um grupo que foi por muito tempo desatendido e desassistido, né? Parece algo para muitas pessoas que não se encaixa na realidade, mas tem muitas pessoas, gente, que não sentem atração sexual. E não por isso que elas têm uma doença ou algum problema, elas simplesmente não sentem atração sexual, independente do gênero, se é masculino ou se é feminino. Então é também um grupo a ser que tem sido, né, abarcado dentro dessa sigla LGBTQIA+. E o símbolo mais se refere a todas as diversas possibilidades de orientação sexual ou identidade de gênero que existam. Porque quando você passa a estudar, né, essas teorias sobre sexualidade e gênero, você percebe que são múltiplas as possibilidades, porque o ser humano é muito singular. Então, tanto gênero como sexualidade vão se manifestando, e isso sempre foi assim, de formas muito distintas. E quando a gente começa a criar essas caixinhas, nem sempre todo mundo vai entrar nessas caixinhas. Por isso que foi colocado mais aqui na sigla, para que se entenda que há sempre outras possibilidades. Dentre as temáticas que precisam ser abordadas, então até esse momento a gente fez um panorama sobre... foi introdutório, né? Agora a gente tem que começar a olhar mais para o nosso contexto, que é o contexto educacional. Né? Nós estamos aqui no curso de pedagogia, então aonde que esse conhecimento é relevante para a nossa profissão? Dentre as temáticas que precisam ser abordadas, eu trouxe aqui dois termos que são muito importantes: o silenciamento e a heteronormatividade, que nós, como educadores e educadoras, precisamos estar atentos e fugir dessas armadilhas. O silenciamento, gente, é a forma mais comum de esconder o preconceito. Aqui falando em relação à sexualidade das pessoas, né?
é quando tanto o assunto quanto as pessoas, né, os alunos, são silenciados. Isso é muito comum nas escolas. Hoje todo mundo já sabe que você reprimir sexualmente uma pessoa, você duvidar, você cobrar a sexualidade dessa pessoa, você está cometendo um crime, né? Homofobia, LGBTfobia e tudo mais é crime. Então, é crime mesmo, né? Tá na lei lá. Então, muitas pessoas já sabendo disso, elas tentam expressar o seu preconceito por meio do silenciamento, ou seja, não deixando que os sujeitos expressem a sua sexualidade, né? Coibindo, inibindo, fazendo de conta que não existe. Então isso é muito comum. Esse termo silenciamento, ele é um termo que precisa ser estudado por nós, porque as escolas silenciam muito, ainda hoje, né? Pessoas de sexualidades que não são aquelas muitas vezes esperadas pelos padrões que a gente tem conservadores na sociedade. E a heteronormatividade é exatamente esse padrão, né? Que é quando se considera apenas as pessoas heterossexuais como, entre aspas, normais, que é o padrão social aceitável de sexualidade. Então, se a gente tem um padrão, que é o padrão heteronormativo, ser normal é ser heterossexual e todas as outras sexualidades não, as pessoas que têm outras sexualidades não são normais. Então, vamos silenciar essas outras sexualidades. A escola hoje, cada vez mais, ela vem lutando contra esse silenciamento. Mas a gente tem ainda setores muito reacionários, conservadores da sociedade, principalmente outras instituições, como as instituições religiosas, né, as igrejas, onde esse silenciamento é ainda muito mais forte. Então, a escola é uma instituição que tem silenciado por muito tempo a sexualidade dos seus alunos e professores da comunidade como um todo, mas isso vem sendo trabalhado e há aí um rompimento de algumas barreiras, mas ainda está longe para que a gente rompa totalmente com o silenciamento que ocorre nas escolas por conta do padrão de heteronormatividade defendido por parcelas conservadoras da sociedade. Bom, continuando. Como nós reforçamos, né, os direitos sexuais hoje são reconhecidos como direitos humanos, então as pessoas têm direito a manifestar, expressar, vivenciar e manifestar a sua sexualidade. É um direito das pessoas, o direito sexual é um direito humano. Essa compreensão fortalece muito o movimento mundial LGBTQIA+, né, que é o movimento pela defesa desses direitos sexuais das pessoas, e o Brasil segue o mesmo caminho. Por que eu coloquei ali seguia? Né? Porque a gente já viu, a partir de 2016 principalmente, quando a população brasileira, né, o nosso país, sofre o golpe jurídico midiático parlamentar ali com o impeachment da presidenta Dilma, que rompe com uma agenda de defesa dos movimentos LGBTQIA+. Então, era um movimento que vinha crescendo ali nas últimas décadas, desde os anos 2000 ali, e aí que há sim uma quebra ali, um rompimento, e principalmente a partir da eleição do atual governo em 2018, né, que é um governo conservador, um governo de extrema direita, que tem feito de tudo para ir na contramão do que o mundo tem avançado e o Brasil estava avançando em relação aos direitos sexuais das pessoas. Nós tivemos programas sociais muito importantes, como o Brasil Sem Homofobia, Educação Sem Homofobia, programas do governo federal que foram muito importantes nessa luta nossa, né, dos docentes, principalmente pelo rompimento do silenciamento nas escolas, pelo rompimento do padrão de heteronormatividade. Então, esses foram programas do governo federal muito importantes durante ali as primeiras décadas dos anos 2000, mas que de 2016 em diante, principalmente de 2018 em diante, vem perdendo muita força. Na educação, né, nessa nossa área, a gente tem algumas percepções que são muito importantes. Então, vamos lá para algumas delas. A reprodução de comportamentos homofóbicos. Então, gente, existem muitas pesquisas. Vocês podem encontrar em todas aquelas bases de dados que a gente vem falando, né, no Cielo, na Amped, na CAPES. Se vocês forem procurar pesquisas acadêmicas sobre esse tema, vocês vão perceber que as escolas, a educação como um todo e as escolas, elas ainda reproduzem muitos comportamentos homofóbicos,
seja a partir da fala de professores, seja a partir de material didático, seja a partir da orientação da gestão escolar, seja a partir dos familiares, dos próprios alunos que trazem preconceitos para a escola. Então, existem muitos comportamentos homofóbicos, e quando a gente fala de homofóbico, a gente está usando um termo genérico, homofóbico, transfóbico e por aí vai, né? Se você for pegar os índices, gente, dados do INEP, dados de levantamento dos institutos de pesquisa, os índices de analfabetismo, abandono e reprovação entre os adolescentes, né, que fazem parte do grupo LGBTQIA+, esses índices são muito altos. Assim como a gente percebe uma diferença entre esses índices, por exemplo, de analfabetismo e abandono escolar, entre pessoas brancas e pessoas pretas, a gente também percebe uma diferença muito grande entre pessoas heterossexuais e pessoas bissexuais, homossexuais, transexuais e por aí vai. Então, praticamente todas as pesquisas deixam clara essa diferença e como essa população ainda está vulnerável. E isso é reflexo da homofobia e do preconceito que ainda existe nas instituições escolares e, claro, na sociedade como um todo. A gente percebe também um silenciamento muito grande nas aulas de orientação sexual, né? O que a gente escuta quando a gente lê as pesquisas, as falas dos professores vêm assim, né? Por que eu vou abordar essa temática em sala de aula se todos os alunos dessa turma são normais? Né? Os professores que têm a incumbência de trabalhar a educação sexual lá na referida série, quando está lá no conteúdo de ciências, que é uma forma bem precária de se trabalhar ainda, né? Nós no Brasil estamos muito longe do que deveria ser uma educação sexual de qualidade. Mas mesmo quando isso acontece, a única sexualidade tratada em sala de aula é a heterossexualidade. As demais sexualidades são silenciadas. Esse é um absurdo tremendo, né, que ainda existe, que a gente ainda encontra nas escolas. E aí a gente tem todo um contexto de novos professores, novas famílias, novos alunos. Hoje, gente, é muito mais comum você encontrar adolescentes que quando começa ali, né, da puberdade em diante, que eles começam a tentar identificar um pouco mais as suas questões de sexualidade, muitos jovens, eles já começam a manifestar outras sexualidades que não a sexualidade heteronormativa, né? Sem a necessidade de se esconder, de fugir, que é o que ocorreu com esses grupos por muitos anos e por muito tempo, né? Então, conforme o preconceito vai diminuindo e mais pessoas estão engajadas na luta, porque não significa que não existe o preconceito, muito pelo contrário, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, por exemplo. Então, a gente sabe que o preconceito ainda é muito grande, mas cada vez mais você encontra pessoas que entenderam que não há nenhum motivo para se envergonhar, não há nenhum motivo para se esconder por conta da sua sexualidade. Cada pessoa tem a sua sexualidade e tem o direito de vivê-la e expressá-la, que aí é também um erro muito grande, né? A gente escuta muitas pessoas que não têm clareza e que são homofóbicas ou preconceituosas nesse sentido, que dizem assim, né? Já escutei muito essa frase. Eu não tenho nenhum problema com a sexualidade da fulana ou do fulano, mas seja discreto, fica na tua, não precisa ficar falando. Não há nenhum motivo para uma pessoa esconder a sua sexualidade. É um direito dela expressar, não só ter a sua sexualidade, como vivenciá-la e expressá-la e manifestá-la também. É um direito de qualquer pessoa. Então, a gente precisa estar atento a isso e isso vem aparecendo muito nas escolas. Tá? Ainda nas escolas, né? A gente percebe que a escola, né? Essa temática da sexualidade, ela se configura como a abordagem na qual os professores encontram as maiores dificuldades. Quando se fala de diversidade sexual, mesmo alguns professores que se dizem professores inclusivos, aqui a concepção deles parece uma concepção de inclusão para quase todos. Bom, vamos lá, né? A gente já entendeu desde o começo da disciplina que educação inclusiva significa educação para todos. Mas para muitas pessoas, uma das principais barreiras, das mais difíceis de romper no que se refere à questão dos preconceitos e de respeito a todas as pessoas, é a questão da sexualidade. Porque a sexualidade, gente, é um tabu historicamente nas sociedades humanas. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, em algumas localidades mais, em algumas localidades menos. É um equívoco achar que os dias que a gente vive hoje, por conta da evolução natural das coisas, são os tempos em que existe menos preconceito. Não, gente. Já houve sociedades mais antigas em que não havia praticamente nenhum tipo de preconceito em relação à sexualidade.
E aí depois esse preconceito vai se desenvolvendo, em alguns momentos da história ele fica maior, em alguns momentos da história ele fica menor, mas sempre há muita, muita polêmica em torno da sexualidade das pessoas, né? Isso sempre aconteceu e aí vai mudando conforme os contextos. Há sim um avanço, há sim uma melhora em muitos cenários, em muitos países, mas esse não é uma regra, que hoje a gente tem menos preconceito do que já foi em outros momentos. E qual a justificativa para isso, né? Por que é mais difícil para muitas pessoas entender e respeitar a sexualidade dos outros? Qual é a justificativa que se usa para isso? Geralmente, nos dias de hoje, se você enxerga uma pessoa dizendo eu não tenho preconceito, mas, né, quando vem aquele mais é porque vem o preconceito ali, né? E depois desse mais, quando a gente está falando da sexualidade das pessoas, muitas vezes esse mais ele vem disfarçado de preceito religioso, porque a religião ela tem como um dos seus pilares o controle sobre a sexualidade do sujeito, né? Independente de qual religião a gente esteja falando. As religiões têm como um dos seus principais preceitos o controle sobre a sexualidade do sujeito. Esse é um ponto indiscutível, né? Queira a pessoa colocar a sua fé na frente e discordar disso, ela pode, mas se ela coloca a fé aqui um pouquinho do lado para tentar olhar objetivamente para as religiões, o que são as religiões, elas têm como uma das suas premissas o controle das pessoas e principalmente esse controle da sexualidade. E aí, isso aqui traz para nós a necessidade de uma discussão muito importante, que é que a gente diferencie preceito religioso de fundamentalismo religioso. Geralmente, as pessoas que vão utilizar os preceitos religiosos para justificar um preconceito são os fundamentalistas religiosos. O que é um fundamentalista religioso? É uma pessoa carregada de preconceitos, carregada de pensamentos controladores em relação ao corpo dos outros, à sexualidade dos outros, à vida dos outros. E para poder justificar esse controle, ela usa os preceitos religiosos. Nós já vimos, apesar dessa premissa que a gente diz, né, que a religião historicamente tem essa noção de controle do outro e da sexualidade, do corpo do outro, muitas religiões vêm avançando nesse sentido. A gente tem visto muito, né? E aí a gente fala de religião cristã, religião não cristã, dentre as cristãs, pentecostal, não pentecostal, enfim, né? A gente tem muitos avanços nas religiões. Algumas ainda são mais tradicionais e conservadoras, outras já estão bem mais abertas, mas em todas elas você vai encontrar fundamentalismo religioso, que é aquela pessoa efetivamente preconceituosa que vai pegar o discurso religioso para justificar o seu preconceito. Porque se você... Aquelas pessoas que realmente vivenciam a religião e que entendem as mensagens, né? Praticamente todas as religiões trazem mensagens de amor, de positividade, de respeito, de amor ao próximo. E controlar pessoas, vigiar pessoas, punir pessoas, não tem nada a ver com respeito, com valorização, com amor à vida, com amor ao próximo. Então, quando você percebe, e aí é importante a gente fazer um chamado para as pessoas religiosas mesmo, né? As pessoas é que fazem a religião. Então, as pessoas que estão dentro das religiões e que têm conhecimento desse conteúdo, elas precisam provocar dentro das suas religiões. Elas precisam promover as mudanças dentro das suas religiões. Tem muita gente fazendo isso, né? Só que aí, claro, a gente tem gente fazendo isso, aí a gente tem gente que se omite e tem gente que continua sendo preconceituosa e aí tem a faca e o queijo na mão para usar o discurso religioso para justificar o seu preconceito. Então a gente encontra esses vários cenários. Mas é importante a gente falar sobre isso aqui, né? Dentre as justificativas para justificar o preconceito contra a sexualidade de alguém, geralmente essa justificativa é uma justificativa religiosa. E aí é um problema que a gente tem muito grande na sociedade para resolver. E principalmente um problema das pessoas que querem vivenciar a sua religiosidade, mas não querem se associar ao preconceito. Então, como fazer isso? É importante que essa discussão seja levantada, tanto no meio educacional por nós, quanto no meio religioso pelas pessoas religiosas. E às vezes as pessoas religiosas estão aqui e estão lá ao mesmo tempo, né? Nosso papel, docente. Primeiro, colocar o ser professor acima de possíveis preceitos de qualquer ordem. Então,
acima dos meus preceitos religiosos, acima de qualquer preconceito que possa ter sido formado na minha cabeça lá quando eu era criança, no contexto que eu vivi. A nossa função de professor tem que ser colocada em primeiro lugar, que é a função da defesa do respeito e pelo direito de todas as pessoas, de todos os nossos estudantes, de todas as pessoas que estiverem no nosso contexto. Promover o respeito à diversidade sexual, agindo com naturalidade quando as sexualidades fora do padrão se manifestarem perante os nossos olhos, nas nossas turmas, dos nossos alunos, porque isso acontece e silenciar não resolve e muito menos apoiar o preconceito. E não se omitir na atuação pedagógica e no combate ao preconceito, de modo algum, né? Seja esse preconceito ou qualquer outro preconceito, a omissão nunca vai ser o nosso caminho, né? Nunca vai ser o caminho que deveremos tomar. Sempre que você se deparar com uma situação de preconceito, seja por conta da sexualidade de alguém, né, que nós estamos falando hoje, ou por qualquer outro tipo de preconceito, durante a sua prática pedagógica, saiba que se omitir, com certeza não é o que você vai ter que fazer. Você vai ter que agir. Você pode não agir imediatamente, você pode pedir ajuda, você pode buscar informação, mas a omissão é concordar com o preconceito. Se tem uma pessoa cometendo atos preconceituosos, eu vejo e não faço nada, eu estou compactuando com aquilo ali. Não existe neutralidade, não existe em cima do muro quando se trata de preconceito. Essa é uma lição que tem que ficar dessa nossa disciplina, gente. E sempre lembrando, né, que nós temos a lei ao nosso lado. E aqui a gente está falando, a gente tem que falar do Brasil, né? Transfobia é crime, LGBTQ-fobia é crime, homofobia é crime. Você ser preconceituoso contra esses grupos, contra qualquer pessoa, por conta da sua sexualidade, é um crime. A pessoa que comete esse preconceito, ela pode e deve ser judicialmente cobrada por isso, porque existe legislação para isso, né? Isso já é reconhecido no Brasil como crime. Assim como o racismo é crime, assim como o preconceito religioso é crime, a homofobia também é crime. Então a gente tem que saber que, em casos mais extremos, a gente tem sim a justiça e a legislação ao nosso lado. Aí, pensando no que eu preciso que vocês façam de tarefa, né? Porque a gente chega aqui no final desse conteúdo, que é claro, como todos os outros, é uma síntese, né? A gente, infelizmente, não tem mais do que uma disciplina para falar sobre isso. Então, o que eu trago de tarefa? Atenção ao prazo da avaliação, que eu já falei no começo da aula, né? Primeira chamada termina hoje, segunda chamada termina na segunda-feira. Explorem o material complementar que eu estou deixando para vocês, está aqui, ó. Ele está ali no Google Classroom. É um guia de diversidades sexuais, tá? Esse guia, gente, esse aqui que eu coloquei aqui para vocês, ele é mais para adolescentes, tá? Mas ele tem sugestão de oficinas, tem sugestão de atividades, é muito legal, ó, sugestão de oficina, para como trabalhar essa temática. Mas é um material para adolescente. Existem outros, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, um livro de educação sexual. Eu comprei ele no ano passado. E ele até eu tenho que passar, eu comprei por conta de um TCC que eu estou orientando da Silviane, do sétimo, tenho que passar para ela. Esse aqui, por exemplo, é um material de educação sexual que já é indicado ali, quarto ano, quinto ano de ensino fundamental, já daria para trabalhar com ele, tá? Mas aí existem materiais de todas as ordens, tem material, inclusive, que dá para trabalhar na educação infantil. Quando a gente fala desse tipo de material, não é que você vai pegar esse material e vai dar uma aula sobre isso, né? Você, professor, tem que estudar, tem que entender do assunto, porque a sexualidade das crianças, ela não vai estar lá assim, ó, conteúdo, em tal conteúdo, no terceiro ano do fundamental, eu tenho que trabalhar sobre isso de sexualidade. Não, gente. Infelizmente, nós não temos isso como conteúdo, né? Nós temos lá questões de corpo humano, em ciências, e lá nos anos finais do fundamental tem a questão de reprodução, mas isso nem chega a ser considerado educação sexual, né? Mas é o que a gente ainda tem. Só que no nosso dia a dia, as crianças vão manifestar e vão trazer problemáticas de sexualidade. E se o professor não souber, o que ele vai fazer? Silenciar. Fica quieto, não fala isso, não faz isso. Então o professor precisa ter esse arcabouço aqui para quando a temática aparecer, ele ter uma estratégia, ele ter uma história, ele ter um livro, ele ter um conteúdo, um conhecimento para abordar com a criança. Porque esse conteúdo surge e aí quando ele surge é o nosso momento de intervenção.
Nós não vamos ser os professores que vão silenciar os estudantes e silenciar a manifestação da sua sexualidade. Então, eu estou deixando no Google Classroom esse aqui para que vocês façam uma exploração. Não é uma leitura de cabo a rabo, né? Tem 59 páginas ali, mas é para que vocês explorem, que vocês façam aquela leitura flutuante do material, que pode trazer algumas ideias importantes para vocês. E tem conceitos também, alguns dos conceitos que a gente trabalhou hoje, também estão explorados aqui como um reforço para vocês nesse material. Tá? E então explorem o material complementar, me procurem se houver dúvidas, né? E na semana que vem a gente ainda tem mais um encontro e depois vem a prova bimestral, tá bom? Fiquem bem, gente, um bom final de semana e até mais.